E aí, meu povo, tá tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast. O meu nome é Faoi, que é o mesmo nome do meu podcast. E hoje nós vamos falar, eu e vocês, vamos comentar, né? Você aí na sua casa e eu aqui, sobre Hamlet. Não apenas a peça de teatro, mas o livro e sobre o filme também, especificamente sobre o filme de 1990 do Mel Gibson, não é? A versão do Mel Gibson em que ele estrelou para o cinema. É muito importante deixar claro para quem não conhece Hamlet, né? Hamlet é uma peça de teatro criada por William Shakespeare, né? O Shakespeare, o famoso Shakespeare, hoje em dia não tão famoso, né? Nos anos 2000 Shakespeare não é tão comentado, as pessoas não falam sobre ele mais com tanta frequência, mas quando eu era criança, assim, você ouvia falar de Shakespeare 24 horas por dia praticamente, todo mundo só falava sobre ele. E Hamlet foi publicado em 1603, o que significa que em 2025, a publicação de Hamlet, da peça de teatro, que é originalmente uma peça de teatro, está fazendo 422 anos. Então vamos falar sobre um texto de 422 anos, suas adaptações, focando especificamente no Hamlet no Mel Gibson, como eu falei, que é o filme de 1990, e também no texto. Para você que não conhece o Hamlet, que não leu, não se preocupe, isso aqui não é uma aula, eu não vou dar uma aula, até porque uma aula sobre Hamlet duraria anos, né? Mas eu vou dar aqui alguns esclarecimentos e a gente vai comentar de forma mais breve, não precisa se preocupar, vou dar um contexto geral. De forma muito geral, Hamlet conta a história de um príncipe dinamarquês que busca vingança pela morte do pai dele, que ele considera desde então muito suspeita, né? E ele acha, né, ele tem essa ideia de que o pai ele foi assassinado, ele não morreu de forma natural, e aí desenrola-se toda a trama, né? Hamlet, para muitas pessoas, é considerado a obra-prima de Shakespeare, que escreveu várias outras peças de teatro e que você pode encontrar traduções em português e eu creio que em todos os idiomas do planeta. Hamlet já foi traduzido porque é considerado um dos maiores escritores, autores de todos os tempos. Como eu acabei de dizer, Hamlet é uma peça de teatro que tem mais de 400 anos, ou seja, há 400 anos as pessoas no mundo têm acesso ao Hamlet e os anos 90 no mundo foi talvez, né, eu não sei, isso é um dado assim, tirado da minha cabeça, mas nos anos 90, ou seja, entre 1990 e 1999, foi o auge das adaptações cinematográficas relacionadas ao Hamlet. Eu sei que desde o início do cinema, desde que o cinema foi criado, já se fazem adaptações sobre Hamlet, e eu sugiro para você, se você quiser uma questão mais acadêmica, uma visão mais acadêmica, uma visão mais endurecida do Hamlet, que você procure os vídeos do Leandro Carnal. O Leandro Carnal ele tem vários vídeos disponíveis no YouTube. Leandro Carnal é um ex-professor de uma das maiores universidades do Brasil, se não me engano ele é da Unesp, né, que é localizada lá uma faculdade de São Paulo, que é muito famosa. Se você não conhece também não faz diferença, porque isso aqui não é uma propaganda da faculdade. Mas o Leandro Carnal ele dedicou boa parte de sua vida, ele é um historiador que dedicou boa parte de sua vida para estudar Shakespeare, estudar os livros de Shakespeare, e ele tem um carinho especial pelo livro de Hamlet. Você encontra diversos vídeos na internet em que ele fala sobre Hamlet, vídeos de eras diferentes, assim, mas basicamente todos os vídeos dele ele sempre toca nos mesmos pontos. Ele fala um pouquinho sobre quem foi Shakespeare, dessa dúvida, porque existe ainda uma dúvida se realmente William Shakespeare existiu. Ao mesmo tempo essa dúvida é uma dúvida idiota, porque as pessoas duvidam que ele tenha existido, ao mesmo tempo as pessoas sabem onde a casa onde ele nasceu, onde ele viveu, sabe dos filhos dele, sabe até mesmo onde ele está enterrado, né? O corpo dele está enterrado. Então, para mim não tem lógica nenhuma você duvidar de uma pessoa que você sabe praticamente a vida dela inteira, desde o dia do nascimento dela. E ele, nos vídeos dele, na grande maioria dos vídeos, ele sempre repete a mesma coisa, que o pai do Hamlet, ele era luveiro, né? Ele era fabricante de luvas, ele tinha uma condição financeira significativa. Existem também diversos
documentários ingleses, principalmente porque Hamlet era inglês, então os ingleses fazem vários documentários que estão disponíveis no YouTube falando basicamente a mesma coisa que o Leandro Carnal. Não se tem uma biografia completa do Hamlet, não se sabe vários pedaços da vida dele, sabe-se muito pouco da vida dele, sabe que o filho dele se chamava Hamlet, se eu não me engano, o filho dele, mas tinha uma relação com Hamlet, eu acho que era Hamlet ou Hamlet, uma coisa do tipo. Lembrando mais uma vez que a proposta aqui não é falar sobre a vida de Hamlet, porque tem muito conteúdo por aí, você pode pesquisar e ver. Mas de Hamlet não, de Shakespeare, né? Mas a proposta é falar sobre Hamlet, né? Não vamos nos aprofundar. O Leandro Carnal, você vai ver que ele fala sempre basicamente a mesma coisa em todos os vídeos, tanto vídeos novos quanto vídeos antigos. Tem vídeos aí dele 10 anos no YouTube em que ele fala basicamente a mesma coisa, porque não se tem muita coisa, como ele mesmo diz, não tem como aprofundar sobre a vida do William Shakespeare, porque simplesmente não se tem conteúdo sobre o William Shakespeare para você se aprofundar. Então tudo que você tem são especulações de que ele possivelmente era católico, de que ele era possivelmente bissexual. Algumas pessoas teorizam até mesmo que ele era homossexual, que ele era gay. Então nada é concreto, né? Não se sabe absolutamente nada de verdadeiro sobre ele, mas ele teve filhos, ele foi casado, mas ele não convivia com os filhos, pelo menos não tinha uma convivência assim diária com os filhos, já que ele morava em Londres e os filhos moravam em outro local. Então são essas coisas que você pode ir descobrindo. Relacionado a Hamlet, como eu disse, tanto a peça de teatro original é considerada a obra-prima do William Shakespeare, né? A maioria das pessoas conhecem isso. Eu já li Hamlet, né? Li Hamlet na faculdade, mas não por obrigação, porque eu sou psicólogo por formação e estou me formando em odontologia. E durante as aulas de odontologia, esse intervalo entre o início das aulas e que demorava, eu peguei a versão, né, a versão escrita da peça de teatro Hamlet e li, e não me surpreendi, assim. Não acho uma Hamlet básico, né? Dá para entender, porque é uma história muito básica, é uma história fácil de ser absorvida, é uma história de vingança, o filho procurando vingança pela morte do pai, coisas que a gente já viu 500 milhões de vezes, e o que a gente pode perceber que é uma história atemporal, né? Hamlet, ele é atemporal, né? Ele fazia sentido 422 anos atrás, e ele faz sentido hoje, 422 anos depois da sua publicação, e não se tem ideia de realmente quando ele foi criado, quando William Shakespeare ele escreveu Hamlet. Só se sabe muito provavelmente quando ele foi publicado pela primeira vez, que é 422 anos atrás, no ano 1603. Durante todos esses anos, vários teóricos e estudiosos de muitas áreas vêm teorizando sobre Hamlet, mas o principal debate que existe sobre Hamlet ele é louco ou não, né? Porque durante a leitura da peça de teatro, que é uma peça de teatro, não é um livro, durante a leitura do texto e até mesmo quando as pessoas veem as representações de Hamlet, seja no cinema ou seja no teatro, que é a forma original de se encenar Shakespeare, as pessoas tendem a pensar que Hamlet ele é louco, e fica esse questionamento: Hamlet é louco ou ele não é? É um louco verdadeiro, ele está fingindo de louco? É uma coisa que o próprio Leandro Carnal ele trabalha muito em cima disso. Eu sempre vou citar o Leandro Carnal porque é a pessoa que eu mais tenho acesso, na verdade é a única pessoa que eu conheço que me interessa, que fala sobre Hamlet, porque eu gosto da forma como ele fala, né? Ele realmente gosta disso. E aí tem essas questões: Hamlet é ou não é louco? E aí as pessoas gostam de teorizar sobre isso, e outras pessoas, como por exemplo estudiosos da psicanálise, que não é o meu caso, porque eu não gosto da psicanálise, não tenho nada contra a psicanálise. Na verdade, tenho coisas contra a psicanálise, mas se você é um psicanalista, você gosta da psicanálise, ótimo, maravilhoso. Continue seguindo na psicanálise, continue gostando da psicanálise, mas não é o meu caso. Então, assim, os teóricos da psicanálise, os estudiosos da psicanálise, tendem a ignorar mais essas questões centrais do se Hamlet é louco ou não, porque é igual aquela questão de Capitu, né? Para quem já leu Capitu, o livro brasileiro, né? Na escola muito provavelmente você já teve acesso em algum momento, fica aquela questão: Capitu, ela traiu ou não traiu o Bentinho? O filho de Capitu é do Bentinho ou não é do Bentinho? Fica essa questão, a mesma coisa de Hamlet. Hamlet é louco ou não é louco? Para muitas pessoas, depois de ler o texto, de ver os filmes, as adaptações, chegam à conclusão de que Hamlet era louco. Para outras pessoas, chegam à conclusão de que Hamlet não era louco, ele estava fingindo.
Os psicanalistas, de forma geral, não de forma geral, mas uma quantidade significativa de psicanalistas, eles preferem focar na relação do Hamlet com o pai, nas questões do complexo de Édipo, esse tipo de coisa que para mim é uma grande balela, uma grande besteira. Por isso que eu não gosto muito da psicanálise, de envolver psicanálise nisso. Não sou um estudioso da psicanálise, graças a Deus. Eu dedico minha vida com outras coisas. E aí, pra gente ir chegar logo no ponto central. Assim, primeiro, eu indico a todas as pessoas, não gostaria de ler Hamlet, porque realmente não é uma leitura fácil, é uma peça de teatro, não é descritiva, a gente tem apenas as frases, os diálogos, alguns diálogos são gigantescos. Se não me engano, o Leandro Carnal já disse que Hamlet, se você ler Hamlet ou encenar Hamlet na velocidade que as pessoas encenavam 422 anos atrás, quando a peça foi encenada pela primeira vez, demoraria aproximadamente 4 horas para você encenar a peça inteira, ou seja, seria uma peça de teatro de 4 horas. Que, segundo o próprio Leandro Carnal, também Hamlet é a maior peça, porque tem 200 e tantas páginas, ou mais de 200 páginas. Realmente não é uma leitura fácil. Não é uma leitura que exige que você já tenha um conhecimento prévio de palavras. As traduções brasileiras ou no português, elas são mais eruditas, elas são mais tidas para algumas pessoas como sofisticadas, que não são sofisticadas, são antiquadas, usa-se muito mesóclise. É uma leitura dura, não é uma leitura fácil de se compreender. Por quê? Porque o próprio Hamlet, ele fala muito durante a peça, ele tem muitos que o Leandro Carnal chama de solilóquios, ou seja, ele tem muitos diálogos solitários em que ele fica sozinho e ele fica falando, e ele fala, porque na verdade nada mais do que ele fazendo uma autoanálise, né? Ele se autoanalisa, ele analisa a situação que ele está vivendo falando, né, sozinho. Então ele está falando, ele está se ouvindo, ele está analisando. É uma forma dele compreender as coisas que acontecem com ele, que já aconteceram, que estão acontecendo. Para muitas pessoas o texto pode ser tedioso, porque não é um texto fácil, não é um texto fluido, embora seja uma história muito simples, né? Porque não tem explosões, não tem guerras, não tem assassinato. Tem assassinato, mas um assassinato assim não são assassinatos brutais, cabeças sendo cortadas, sangue para todo lado. É uma coisa mais lenta, nada mais do que assim. É o Hamlet pensando sobre a vida, sobre a existência, sobre a morte, sobre o luto, sobre quem ele é, sobre quem as pessoas são, refletindo sobre tudo que está acontecendo, planejando ali nas coxas uma possível vingança pela morte do pai, tentando tomar uma decisão, se ele se vingar é a melhor forma de resolver esse problema. E aí ele resolve que é a melhor forma, mas como é que ele vai fazer isso? Ele tem diversas oportunidades durante a história de se vingar, mas ele prefere não fazer isso, porque quando ele reflete, ele sempre associa essa vingança com a religião. Então tem muitos aspectos a serem, então isso faz com que o texto seja maçante. É um texto longo, é um texto difícil, principalmente para quem gosta de textos descritivos. Então é por isso que eu sugiro para qualquer pessoa que não quer ter esse tipo de contato, que procure o filme Hamlet, que tem o mesmo nome, que foi protagonizado pelo Mel Gibson, que é de 1990, foi lançado em 1990, tem aí quase 40 anos que ele foi lançado. E existe uma versão brasileira dublada do filme, que é acessível, né? Então você pode procurar, porque você vai achar com facilidade. Para o Leandro Carnal, quando o Leandro Carnal ele faz as listas dele das melhores adaptações de Hamlet, ele sempre coloca o Hamlet do Mel Gibson. Eu gosto muito do Hamlet do Mel Gibson. Obviamente não tem 4 horas de duração, tem um pouquinho mais de 2 horas, mas é uma forma mais adequada para quem não quer ler, para quem não quer ter o conteúdo inteiro, de se absorver a história, de se entender a história. Você entende de forma fácil. E aí também você pode ver o Mel Gibson, que hoje em dia não é um grande ator, não é um ator conhecido. A maioria das pessoas jovens, pessoas que nasceram ali no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, não fazia a mínima ideia que o Mel Gibson exista, mas durante os anos 80 e os anos 90 ele foi um dos maiores atores do mundo. Ele era considerado um dos homens mais bonitos do mundo, e você vai poder ver o Mel Gibson no auge absoluto de sua beleza. Ele está simplesmente maravilhoso, lindo.
E para muitas pessoas isso já é significativo. Então você vai ver um homem muito bonito fazendo uma história muito boa. A encenação, então vá em busca dessa versão do Mel Gibson, você não vai se arrepender, ela é muito, muito, muito boa, né? Ela é fácil de entendimento e você vai entender tudo. E agora vamos entrar no ponto central, que é o ponto que interessa. Antes, eu acho que eu não falei, mas eu sou psicólogo, certo? Caso eu não sou psicanalista, eu sou psicólogo e sigo uma outra abordagem. Mas a grande questão é Hamlet, durante tanto a peça quanto o filme que você for assistir, eles sempre vão dar a entender de que Hamlet, ele é louco, ele ficou louco por causa da sede de vingança dele, ele quer vingança pela morte do pai, e isso levou ele à loucura, ele vai tomando decisões que fazem com que todas as pessoas ao redor dele achem que ele está louco. E aí entra-se a questão, Hamlet, afinal de contas, é louco, o que é que estava acontecendo com ele? Eu, do ponto de vista psicológico, depois de ler a peça inteira e depois de ver o filme diversas vezes, porque eu acho que isso é uma coisa adequada a se fazer, tanto você ler a peça para você ter uma compreensão total de todas as atitudes dele, quanto ler o filme, mas se você ver o filme, mas se você se limitar apenas a ver o filme, você também pode tomar essa decisão. E na minha opinião, Hamlet ele não é louco, ele de jeito nenhum é louco, ele não tem traços de loucura dele. Mas por quê? Porque durante a peça ele resolve se fingir de louco, que é a forma que ele encontra de se passar despercebido, para que o plano dele de vingança não seja descoberto, para que as pessoas não descubram isso. Tem que se levar em consideração que a gente está falando ali de uma era medieval, da Idade Média lá da Inglaterra, então tudo se passa 400 anos atrás, quase 500 anos atrás, em que a sociedade era outra. As pessoas viviam de um modo completamente diferente. Você vai assistir um Game of Thrones sem a Guerra dos Tronos, né? É um outro tipo de guerra. Então, naquele momento tem que se entender em que contexto o Hamlet se passa, né? E o que implica ser louco naquele contexto histórico, né? Hamlet daria pauta para muito assunto, para muitos podcasts e para muitos episódios. Não é à toa que pessoas de diferentes áreas da ciência, né, diferentes áreas do conhecimento, estão dedicando seu tempo e sua energia há 422 anos para estudar Hamlet de diversas maneiras. Existem tantas visões possíveis para se entender o texto, né, tantos olhos a se colocar nesse texto. Então Hamlet não é louco de jeito nenhum, e isso é explicado logo no início, né, no início tanto do texto da peça de teatro quanto do filme, já explica o porquê que Hamlet não é louco, né? No início, o que acontece? O fantasma do rei morto, que é o pai de Hamlet, ele aparece para os guardas do castelo, e depois os guardas do castelo, eles informam a Hamlet da aparição do pai deles. E o pai dele aparece pela primeira vez, tanto para o Hamlet quanto para os guardas do castelo. E isso prova de que Hamlet não é maluco. Por quê? Porque as pessoas podem associar o que significa ser maluco do ponto de vista científico. A maluquice, todas as vezes que você está chamando uma pessoa de maluca, você está dizendo que ela é esquizofrênica, né? Esquizofrenia é a palavra correta. Então Hamlet ele não é esquizofrênico. E por que ele não é esquizofrênico? Porque as alucinações, as possíveis alucinações que ele pode estar tendo e que ele não tem, e que é explicado nesse início, elas não são compartilhadas. O que eu quero dizer, se ficou confuso? Uma pessoa que ela delira, um delírio, uma alucinação, ela não pode ser compartilhada com as outras pessoas. Então, vamos dizer, no mundo real, vamos supor que você, em algum momento, estava dentro da sua casa quando você viu a imagem do seu avô morto. E aí, depois que você viu o seu avô morto, você foi e contou para sua mãe que você viu o seu avô morto, mas só você viu o seu avô. Então isso ali é um delírio, é uma alucinação, um delírio junto de uma alucinação. Isso não é compartilhado, as outras pessoas não veem. Mas no caso de Hamlet, o fantasma do pai dele primeiro aparece para os guardas, para depois aparecer para o Hamlet, e depois aparecer para o Hamlet junto dos guardas, porque não apenas o fantasma aparece para essas pessoas, como o fantasma se comunica com essas pessoas, né? Existe um determinado momento em que o fantasma, primeiro tanto Hamlet está acompanhado dos guardas do castelo e de outras
aquelas pessoas, e eles juntos, eles ouvem a voz do fantasma pedindo para que eles prometam, e prometam uma coisa que eles falam lá, e depois o fantasma aparece. Então isso aí prova de que nem Hamlet, nem os guardas do castelo tinham nenhum tipo de doença, ou seja, eles não eram loucos, eles não eram esquizofrênicos, porque não tem como todas aquelas pessoas juntas, independente de ser uma pessoa, duas, três ou quatro, terem a mesma visão e ouvirem exatamente a mesma coisa. Então isso já prova de que se eles estão ouvindo a mesma coisa, se eles estão vendo a mesma coisa, eles não estão loucos, eles estão tendo um contato naquele momento com uma pessoa morta de fato que resolveu aparecer exclusivamente para essas pessoas. Primeiro para os guardas e depois para o Hamlet. Durante a peça não é explicado o motivo pelo qual, pelo menos eu não lembro, no filme não explica isso, na peça de teatro que eu me lembro também não explica isso, o motivo que faz com que o pai do Hamlet, depois de morto, ou seja, o rei, apareça primeiro para os guardas para depois aparecer para o Hamlet. Mas o simples fato dele aparecer primeiro e ter contato primeiro com os guardas e depois ter contato com o Hamlet, quando o Hamlet está acompanhado dos guardas, já prova de que ele de louco ele não tem absolutamente nada. Não há loucura nisso e, mais uma vez, não existe delírios e alucinações compartilhadas. Não é porque você olha para uma pessoa e diz: eu vi o meu avô morto na sala de casa, que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos vão ver o seu avô morto, ou qualquer parente morto, ou qualquer pessoa morta, né? Geralmente, quando você vê, né, assim, levando para o mundo real, as pessoas que dizem que veem espíritos e que ouvem espíritos, na grande maioria das vezes, só elas veem esses espíritos, só elas ouvem esses espíritos, o que não acontece em Hamlet, né? Porque eles veem e ouvem o rei morto juntos. Assim, quebrando essa ilusão de que as pessoas têm e essa falsa interpretação de que as pessoas de que Hamlet é louco. Para mim, fica muito claro que ele não é louco. Porém, quando você lê o livro, não, eu estou falando do livro que é publicado em forma de livro, mas quando você lê a peça de teatro inteira e você assiste o filme do Hamlet, seja lá qual for a adaptação que você for assistir, mas eu sugiro, mais uma vez, que seja de Mel Gibson, que o que acontece? Ele inicia tendo um contato com uma pessoa morta, porém, depois é baseado nas decisões que ele vai tomando, nas coisas que vão acontecendo, porque o Hamlet acaba matando Polônio, que é o conselheiro do rei, ele toma diversas atitudes. Fica claro que o Hamlet estava em processo de enlouquecimento. Ou seja, ele inicia tendo contato com a pessoa morta de fato, junto dos guardas e seus amigos, e depois vai tomando decisões baseado nesse contato que ele teve com o pai, porque o pai revela que foi assassinado. E a partir dessa revelação, as atitudes dele vão fazendo com que ele inicie um processo de enlouquecimento que não acontece porque Hamlet acaba morto. Ele morre antes de enlouquecer, mas ele estava indo em direção ao enlouquecimento, porque as decisões que ele vai tomando, a decisão que ele toma, não é uma decisão, mas quando ele, sem saber, existe um determinado momento que Hamlet vai conversar com a mãe dele, porque ele considera que a mãe dele é uma adúltera e coisa do tipo, e a mãe estava anteriormente falando com Polônio, que era um conselheiro do rei, que Hamlet não gostava desse homem, Polônio, mas que, segundo o próprio Leandro Carnal, é a pessoa da peça que é a pessoa mais idiota da peça, porém a pessoa que dá os conselhos mais inteligentes da peça. Polônio se esconde atrás de uma tapeçaria, existe um tapete na parede do local onde a mãe está, que é o quarto da mãe, pelo menos representado no filme é o quarto da mãe. Ele se esconde lá para que a mãe fale com Hamlet e ele seja a prova, ou seja, Polônio seja a testemunha de que Hamlet enlouqueceu, porque nesse ponto, quando Hamlet tem essa conversa com a mãe, que ele acha que está sozinho, as pessoas do castelo já têm certeza absoluta de que ele enlouqueceu, baseado em todo o conhecimento da época, e ele fica lá para ser a prova, né? Vou ficar aqui, vou ouvir, aí depois a gente fala que ele está louco e a gente vê o que a gente faz. É nesse momento, então, que Hamlet percebe que existe alguém atrás da tapeçaria e espeta ou crava a espada
dele achando, porque o que é que Hamlet acha? Hamlet vê que e percebe que tem uma pessoa atrás da tapeçaria, ele então enfia a espada dele na pessoa que está atrás da tapeçaria, porque ele acha que quem está atrás da tapeçaria é o atual rei, que é o irmão do pai dele, que matou o pai dele para se tornar rei e casou com a mãe dele. Então, achando isso, ele espeta a pessoa com a espada, e aí logo após ele descobre que, na verdade, quem ele matou não foi o rei, foi Polônio, o conselheiro do rei. Outra questão muito interessante, que poucas pessoas falam, pelo menos até hoje eu não vi, dos vídeos que eu vi no YouTube, dos podcasts que eu ouvi de pessoas falando sobre Hamlet, e é uma coisa que está presente tanto na peça de teatro quanto no filme do Mel Gibson. Em determinado momento, o rei, né, o atual rei, que é o irmão do pai de Hamlet, ou seja, o tio de Hamlet, que agora é rei, ele manda Hamlet para a Inglaterra, acompanhado de falsos amigos dele, que eu não vou dizer o nome aqui porque os nomes são muito difíceis para mim, e eu vou falar de forma errada, mas os falsos amigos de Hamlet acompanham ele para a Inglaterra, porque o rei, né, o tio dele, que está mandando ele para a Inglaterra, está pedindo para que o rei da Inglaterra mate Hamlet, porque essa altura ele já é considerado 100% maluco, mas Hamlet acaba dando uma volta, acaba conseguindo com que os falsos amigos dele sejam mortos, e ele volta para a Inglaterra. Quando ele para a Inglaterra, não, ele volta para a Dinamarca, porque a história se passa na Dinamarca. Quando ele volta para a Dinamarca, a primeira pessoa que ele encontra antes de chegar no castelo de volta, que ninguém sabe que ele está voltando, temos que lembrar que essa história se passa, como eu disse, na era medieval, ali na Idade Média, em que a comunicação era muito difícil, não tinha essa comunicação como nós temos hoje, para quem não tem acesso, né, para quem está com dúvida de como eles não ficaram sabendo. A comunicação era feita basicamente por carta, e a carta levava meses para chegar até o local. Hamlet está chegando de volta no castelo na Dinamarca, quando ele passa pelo cemitério e ele vê que o coveiro está desenterrando está dentro de uma cova, abrindo uma cova e tirando alguns ossos de dentro dessa cova, né, tirando a ossada, e em determinado momento ele fica curioso e ele pergunta de quem eram aqueles ossos, e o coveiro então revela que aqueles ossos eram ossos do bobo da corte, Yorick, se eu não me engano, era o nome do bobo da corte. Mas por que isso é interessante? O que é que tem de interessante nisso? E por que as pessoas não falam nisso? No filme, mais especificamente, fica mais claro do que no texto. Pode ser que no texto, você lendo, isso passe despercebido, mas em determinado momento Hamlet pega a cabeça, o crânio, porque já é o crânio, não tem carne ali, só tem os ossos, porque o Yorick morreu 9 anos antes, e pasmem, o que é muito interessante é o seguinte: quando Hamlet descobre que aqueles ossos eram do bobo da corte, ele fica surpreso, porque segundo ele mesmo, ele adorava, ele brincava com o bobo da corte levou ele no colo várias vezes, pegou ele nos braços e coisa e tal, e ele fica admirado de saber que o bobo da corte morreu. Mas se o bobo da corte era tão importante para Hamlet, como é que ele não sabe que o bobo da corte estava morto há 9 anos? Pelo menos no filme estava dizendo que ele estava morto há 9 anos, porque ele pergunta, o Hamlet pergunta ao coveiro quanto tempo leva para que a pessoa seja reduzida apenas a um monte de ossos, né, a caveira, e ele fala que naquelas condições específicas leva 9 anos, porque é um local muito frio. E aí ele pega a cabeça de Yorick, coloca a cabeça do bobo da corte no chão, e ele fica admirado, olhando, e eu adoro essa cena, porque você vê, o Mel Gibson, ele é um ator maravilhoso, além de ser lindo, absolutamente lindo, o auge da beleza dele nos anos 90, esse filme foi lançado, muito provavelmente ele foi filmado em 1989, e ele foi lançado em 1990, que é um padrão das produções nos Estados Unidos, né? Lançam um filme em um ano e lançam um ano depois. E inclusive tem um making off na internet para quem quiser ver, ou seja, mostrando como tudo foi lançado, tudo foi filmado. Eu recomendo também que você veja, porque é muito interessante. E aí ele coloca, né, o Hamlet coloca o crânio, né, os ossos mais especificamente o crânio, no chão, na grama, e em determinado momento ele olha e diz assim: aqui ficavam os lábios que eu tanto beijei, ou coisa do tipo. E isso nos leva a outro momento. Por que eu estou falando disso? Porque no filme você vai perceber que em determinado momento a mãe do Hamlet beija a boca dele. E
Hamlet olha para a caveira do Yorick, creio eu que seja Yorick, se não foi o Yorick é o bobo da corte, do bobo da corte, e diz, aponta, que diz, aqui ficavam os lábios que eu beijei. Ou seja, 422 anos atrás, homens beijavam a boca de outros homens e isso não era considerado um sinal de homossexualidade. Muito provavelmente, lembrando-me, gente, esse é um texto de 400 anos atrás. Há 400 anos atrás, muito provavelmente, isso está confirmado não apenas no texto original de 400 anos atrás, mas na representação em filme, homens davam beijos na boca em outros homens e isso era considerado completamente normal. O Hamlet aponta para a caveira, aponta para os dentes que sobraram do bobo da corte falecido e fala: aqui ficavam os lábios que eu beijei. Ou seja, era uma forma de cumprimento. Isso passa. Essa informação, na maioria das vezes, é ignorada por todas as pessoas. Como eu disse, os psicanalistas que se acham grandes coisas, né, acham uma coisa muito incrível, ficam ali tentando patologizar, entender a relação entre Hamlet e o pai, o que é uma relação muito simples de se entender. Né? 422 anos atrás, o homem era a base da sociedade, assim como é a base hoje, mas a mulher, 422 anos atrás, era reduzida a merda, a mulher não valia absolutamente nada, o homem era o centro do universo e a relação de pai e filho, obviamente, era o centro da relação familiar, onde o filho era muito importante e dava muita importância ao pai, porque nós estamos falando de um príncipe que olha para o pai como o rei, né, que era considerados quase deuses, para muitas pessoas reis eram considerados deuses, e ele sabe que um dia ele vai herdar aquele trono, que ele vai ser o rei, então é uma relação muito fácil de se entender, pelo menos do meu ponto de vista, do ponto de vista psicológico, porque sou um psicólogo. E aí, esse ponto de que você entende, de que você está sendo informado, de que pessoas beijavam a boca uma das outras, homens beijavam a boca uns dos outros. Quando eu estou falando beijo, não um beijo sexual e com língua e demorado, não, era um beijinho, um selinho, encostavam os lábios uns nos outros como forma de cumprimento e estava tudo ok. Ou seja, essa masculinidade, essa coisa que hoje em dia o homem não pode nem mesmo olhar para o outro homem e dizer que o outro homem é bonito porque já é viado e é não sei o que, isso não existia há 400 anos atrás. E nós estamos falando do período medieval na Inglaterra, né, que é considerado por muitas pessoas um período assim de poucas informações e que essas pessoas não tinham informações, mas isso é um ponto que para mim sempre chamou muita atenção. Né, porque isso é ignorado, as pessoas não, mas a relação do Hamlet, mas os solilóquios do Hamlet, os monólogos do Hamlet era louco, e as pessoas, pessoas burras, tá, pessoas burras, idiotas, dizendo, mas ele era louco, porque ele era louco, não sei o que, não, ele nunca foi louco, é muito fácil de entender, não existe delírio e alucinação compartilhada, as pessoas não compartilham delírios e alucinações, a mesma coisa acontece em terreiros de candomblé, terreiros de umbanda, que você vai e que as pessoas dizem que ouvem vozes, dizem que recebem coisas do tipo. Também não quero ofender pessoas de terreiro de candomblé e umbanda, tá? Mas esses delírios, essas alucinações, elas são individuais. O Hamlet não teve um delírio, ele não teve uma alucinação, porque antes do pai aparecer para ele, o pai apareceu para outras pessoas. Quando o pai vai falar com ele fala com todo mundo ouve o pai falando. Então ali não tem delírio, não tem alucinação, ele realmente teve experiência com uma pessoa morta, com um fantasma, né? Então assim, você imaginar que o Hamlet era louco, você é mais louco do que o Hamlet. Mas como eu disse, o Hamlet não era louco, mas ele estava em processo de loucura, que infelizmente não se concretizou, porque ele acaba morto no final da história, né? A mesma coisa é isso, as pessoas ignoram isso. Olha só que informação extraordinária. 422 anos atrás, um autor na Inglaterra, na Idade Média, lá na Idade dos Cavaleiros e coisa e tal, dos reis eram super importantes, escreveu uma peça de teatro em que um homem que o tempo todo é revelado que ele é heterossexual. Afinal de contas, o Hamlet tem uma namorada, né, que é a Ofélia, é a namorada de Hamlet, que ele usa lá e blá 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 blá, porque também a história de Ofélia também não interessa nesse exato momento, e ele coloca lá um ponto, né, um solilóquio, não é nenhum solilóquio, mas ele coloca lá a informação de que
dita pelo o próprio protagonista, de que ele beijava a boca de um outro homem, de um bobo da corte, e não era um beijo sexual, não era um beijo amoroso. É uma memória que o Hamlet tem. O Hamlet, como eu disse, o Hamlet fala, né, que ele brincava com o bobo da corte, que ele carregava ele, que o bobo da corte carregou ele nos braços. E aí, no meio disso aí, ele informa que eu beijei esses lábios. Né? Ele informa com saudade, mas não é uma saudade sexual. Não tem cunho sexual. É simplesmente assim, uma pessoa que eu gostava muito morreu. Embora eu não gostasse tanto ao ponto dele, só descobri que ele morreu 9 anos depois, né? Então é isso, né? Hamlet é muito interessante. Sugiro a você que leia, se você quiser, um texto mais difícil, um texto mais complicado, um texto mais duro. Se você quiser, assista o filme, a adaptação que for melhor para você. Eu sugiro a de Mel Gibson, não só porque ele está no auge da beleza dele, porque eu acho, né, muito boa aquela adaptação. E o próprio Leandro Carnal, que se diz um bardólatra, né, porque segundo o próprio Leandro Carnal, o William Shakespeare, ele era um bardo, e as pessoas que dedicam suas vidas a estudar a obra de William Shakespeare se auto-intitula como bardólatras. Né, ele também concorda que a versão do Mel Gibson é uma versão muito boa, embora a versão do Mel Gibson não seja a versão preferida do Leandro Carnal. Veja as minúcias, vejam todas as informações, não ignorem, porque é muito rico e essa informação é ignorada, né? Eu acho muito interessante. Não se apega a essas questões vazias da relação entre pai e filho, porque é uma relação comum, né? Lembre-se do período histórico em que a peça se passa, lembre-se da relação entre essas duas pessoas, lembre-se o quão o homem era hipervalorizado nesse momento, o quão a mulher era nada valorizada naquele momento histórico, e veja todas as informações que estão dando para vocês, como essas informações incríveis de que homens beijavam a boca de outros homens como forma de cumprimento, a mãe beijava a boca do filho como forma de cumprimento, e isso não era considerado estranho, isso não era considerado sexual, isso não era considerado nada, era apenas uma forma de se cumprimentar, era um oi. A pessoa dizia oi, muito provavelmente a pessoa dizia: oi, tudo bom, fulano? Aí se ela gostasse muito de você, se ela tivesse mais intimidade com você, muito provavelmente ela beijaria a sua boca. Então muito provavelmente isso também acontecia de forma mais, não sei, mas poderia acontecer, né, baseado no filme e no livro. Isso poderia acontecer muito provavelmente com mais frequência quando você ia se despedir de alguém, né? Você dizer: tchau, tô indo embora, você vai demorar a ver, você dava um beijinho ali nela. O que é muito interessante, né? Que abre muitos precedentes. Então, em suma, Hamlet nunca foi, nem nunca vai ser louco, porque Hamlet não teve delírios, ele não teve alucinações, e ele estava em processo de enlouquecimento, mas não enlouqueceu porque não deu tempo, e não deu tempo porque ele morreu. Se ele tivesse vivo, muito provavelmente ele teria enlouquecido. Leia Shakespeare se você gostar, não leia se você não gostar, assista o filme se você gostar, se você não gostar também não precisa assistir o filme, mas esse debate de se Hamlet era louco ou não, ele se encerra por aqui, pelo amor de Deus. Parem de patologizar, parem de buscar respostas em doenças para todas as coisas, nem tudo é explicado através da doença. Shakespeare tem uma obra vasta, né, uma obra que agrada muitas pessoas. As pessoas, na grande maioria das vezes, elas se ligam, né, elas se prendem ao Hamlet e ao Romeu e Julieta. Romeu e Julieta também hoje em dia já não é tão encenado, né, não tem tanta importância, mas deem uma chance, né? Lembrando também para todas as pessoas que estão chegando por aqui, estão aqui até esse momento, aqui no podcast, depois de você ouvir esse episódio especificamente, passa por aqui e ver todos os outros episódios que estão disponíveis, porque aqui eu tenho vários episódios. Tem episódio sobre a Britney Spears, tem episódio sobre a Demi Lovato, tem episódio aqui sobre Crepúsculo, tem vários episódios, já tem assim praticamente uns 20 episódios até o momento, ou mais de 20, eu nem sei, episódios. Aqui eu falo de maneira diversa de várias coisas. Você com certeza absoluta vai encontrar algum episódio que seja satisfatório para você. Não esquece de seguir a gente no Spotify, se você estiver ouvindo, né, pelo Spotify. Aqui no Spotify tem a opção de você seguir. Você me seguindo aqui no Spotify, você vai ser notificado pelo Spotify todas as vezes que um episódio novo ele for lançado, e assim você não vai perder os novos episódios. Também não esquece de classificar o episódio, se você gostou, não esquece de dar suas estrelinhas. Isso é muito importante para mim, enquanto criador de conteúdo,
E para o Spotify, porque o Spotify entende que você gostou, que o produto é um produto de qualidade. Você está tendo aqui um debate maravilhoso comigo sobre as implicações psicológicas de Hamlet. Eu estou aqui desvendando para você um mistério que ronda aí que milhões de pessoas há 422 anos. Um mistério que as pessoas estão há 422 anos tentando, se Hamlet era ou não maluco, se Hamlet era ou não esquizofrênico. Eu estou dizendo aqui para você, revelei aqui, então não custa nada para você vir aqui, curtir, compartilhar com seus amigos, deixar sua opinião, me seguir. Com isso você ganha conteúdo de graça, conteúdo de qualidade, e você ganha com isso, né? Ganha repertório. Me fala se vocês gostam de Hamlet, se vocês não gostam, se vocês gostam de Shakespeare, se vocês não gostam, se vocês vão assistir ou não vão assistir. Não esquece de ouvir todos os outros episódios que já tem disponíveis sobre todos os outros assuntos, e a gente se vê em um próximo episódio. Valeu!